Fala galera, tudo bom? Cabelo Sanches, tá mais uma vez do Biker Sem Fronteiras, que é o canal de apoio ao motociclista. Tá? Esse canal ele visa ensinar, tá? Eu ensino leigos e também dou consultoria para oficinas mecânicas. Tá? Então se precisar, é só chamar, vou deixar sempre rolando o WhatsApp aqui, é só me chamar pelo WhatsApp. Tá bom, galera? E quem quiser fazer comentários também no canal, faça aí embaixo e eu vou tentar responder dentro do tempo que eu puder, tá? Mas eu vou responder, vou tentar sanar as dúvidas de vocês. Tá bom? O WhatsApp eu demoro um pouquinho também para responder, tá? Porque não são poucas mensagens, são centenas de mensagens. Eu vou respondendo gradativamente todas, tá? Mas com calma, tá bom? Então vamos lá. Gente, hoje nós vamos falar sobre isso aqui, ó, TPS, tá? O famigerado TPS. O que é TPS, né? Vou tentar passar para vocês de uma forma bem simplificada, como eu sempre faço, tá bom? Olha, ultimamente eu estou recebendo muita mensagem de problemas com TPS, tanto de leigos, como eu acabei de afirmar, como também de oficinas mecânicas, tá? E muita gente faz isso aqui virar um demônio, né? Tem muitos aí que falam assim, pô, cara, o meu TPS deu pau, o meu mecânico falou que é complicado, que isso aqui é um monstro de 7 cabeças, né, com 5 olhos e 10 chifres, entende? Os mecânicos também me chamam, né, e falam, Cabelo, pô, tô com problema no TPS, cara, não sei mais o que fazer com a moto do cliente, eu já mexi no TPS, sabe, fiz isso, fiz aquilo, porra, agora eu vou ter que comprar o original, custa 2 pau e lá vai bolinha, R$ 2.500, R$ 3.000, R$ 1.500, depende da moto, tá? Gente, isso aqui, olha, isso aqui é o seguinte, tá? São sensores, tá bom? Eu vou tentar simplificar. O TPS chama-se em inglês, tá? Eu deixei uma colinha aí, mas eu sou péssimo em inglês. E é isso aí, tá? Throttle Position Center, tá? Ou seja, é um atuador de é um sensor de borboleta, tá bom? É um sensor de borboleta. Em português é isso, tá bom? E é um trimpote, simplesmente um trimpote. Para quem não sabe o que é o trimpote, é um potenciômetro, é uma resistência variável, tá? Então ela varia, né? De 0 a X valor, tá? Potenciômetro é aquele reguladorzinho que você tem no seu fogão elétrico, que você tem na sua fritadeira elétrica, na sua churrasqueira elétrica, no seu chuveiro. Hoje tem muito chuveiro que é eletrônico, não tem nada a ver, é só um potenciômetro ali que faz um ajuste, tá? Então entra X voltagem, tá? Que é a voltagem máxima, né? Digamos aí um chuveiro, ele tem 220 volts, né? Ele chega a 7.500 watts, tá? Então você diminui o potenciômetro, ele vai dar 3.000, 2.500 watts, aí você vai aumentando o potenciômetro, vai aumentando a wattagem. Aqui é a mesma coisa, tá? Vai entrar, por exemplo, aqui, eu vou explicar já sobre isso, tá? Mas aqui vai entrar 5 volts, tá? E ele vai ter uma variável que vai começar a partir de 1 volt e até 4.9, que chega muito, nunca chega ao valor exato de 100%, tá? Sempre chega a 99%. É uma resistência, tá bom? Só que ao invés de uma resistência fixa, né, que se você tem às vezes a resistência fixa, isso aqui é uma resistência variável. Não é mais nada do que isso, tá? Então eu vejo muita gente falando assim, pô, cara, agora ferrou, eu tenho uma, por exemplo, uma Boulevard, né? Mas vamos colocar outras motos, não importa Yamaha, Kawasaki, Harley, não importa qual a moto. Eu tenho que comprar original. Não, necessariamente. É bom, porque já vem prontinho, você só vai lá, pluga, né? Isso aqui é de uma Boulevard, tá? Você só vai lá, pluga e já está funcionando. Mas não há necessidade, tá? Nenhuma. Pode ser de outra moto. É só preparar um pouquinho o potenciômetro e ele vai funcionar. Tá? É lógico que ele tem uma angulação aqui, que é para você poder fazer um ajuste, né? Mas você consegue fazer umas adaptações aqui e fazer qualquer potenciômetro funcionar em qualquer moto. Tá? Vamos falar como é que funciona isso aqui? Tá. O potenciômetro é o seguinte, tá? Daqui a pouco eu vou explicar como testar também, que muita gente fala, tem que comprar um aparelho que testa potenciômetro, mas esse aparelho é muito caro. Não, não tem nada, você só vai precisar disso aqui, ó, tá? Só, um multímetro, tá bom? Então vamos lá, você tem, no caso da Boulevard, se a sua moto não tiver 2 potenciômetros, eu vou falar da Boulevard aqui, mas se a sua moto não tiver 2 potenciômetros, 2 TPS, um TPS vai fazer o mesmo trabalho que eu vou contar aqui para vocês, tá? Então vamos lá, na moto vocês têm uma TBI, tá? Para quem não sabe o que é TBI, imagina antigamente tinha o carburador, tá? É um carburador eletrônico, não é mais nada do que isso também, tá? O pessoal também faz uma parafernália com a TBI que é incrível, e não é muito simples o processo,
Tá? Então você tem uma TBI, tá? Seja ela simples ou seja dupla, ou não importa, às vezes de 4 cilindros, então você tem 4 TBIs ali, tá? E você tem, no caso da Boulevard, uma TBI e fica um STVA, que é um servomotor, tá? Fica preso um TPS na parte de cima e fica um TPS desse aqui preso à parte de baixo, no corpo de borboleta, onde você tem o acelerador, tá? Então, simplificando, sem falar eu não quero falar nunca nesse canal em termos técnicos, porque isso complica a cabeça de qualquer um que não entende. Quem entende já vai saber o que eu estou falando, e quem não entende fica nessa historinha assim mais simples para poder conversar, tá? Não é que eu não saiba falar em termos técnicos, é que isso não é conveniente para pessoas que não entendem, tá bom? E eu quero ensinar as pessoas que não entendem. Pois se quiser em termos técnicos, me chama no WhatsApp e eu passo para vocês, tá? Então vamos lá, você tem um carinha desse aqui, um TPS no corpo de borboleta embaixo. E aí você tem uma unidade de comando eletrônica. Então você tem aqui, que é o CE, sua unidade de comando, seu TCI, seu CDI, não importa. Uma unidade de comando eletrônica, é o cérebro da moto. Tá? Ele que ele controla tudo. Tá? É um controlador eletrônico. Tá? Então você tem aqui esse carinha, é o que pede. Então na moto nós temos sensores, tá? Que são os que pedem. Aí nós temos a caixa mestre, que é a unidade de comando eletrônico, o CDI, TCI, seja lá o diacho o nome que esteja lá, mas é a mesma coisa, tá? Que é onde ela recebe o pedido desse carinha aqui, que é um sensor, tá? E aí você tem os atuadores, que são os caras que recebem a ordem, são os peões, eles recebem as ordens e eles têm que cumprir com aquela missão. Pronto, é só isso que tem no sistema de injeção eletrônica. Pessoas que pedem, um cara que recebe e manda, e um cara que recebe a ordem e tem que executá-la. Tá? É o peãozinho, tá bom? Então esse carinha aqui, ele tá lá no corpo de borboleta. Quando você acelera, tá? Ele manda um sinal para essa central. Tá? Ele manda um sinal para lá, fala, olha, o cara deu partida na moto. Tá? Ah, tá bom. Aí a central recebe, beleza. Manda lá pro peãozinho lá, vamos colocar pro bico injetor. Tem outros, tá? Mas vamos falar sobre isso hoje. Ele manda lá pro bico injetor e fala assim, olha, o cara deu partida na moto, dá para você soltar a gasolina aí? O peãozinho vai lá e solta um pouquinho de gasolina, tá na marcha lenta, certo? Aí você começa, no caso da moto ou do carro, se você pisar no acelerador ou acelerar no manete, tá? Aí você começou a acelerar, o eixo da borboleta da sua TBI está presa nesse TPS aqui, que é o de baixo, tá? Ele começa também a girar. Como eu disse para vocês, é um potenciômetro. Ele recebe 5 volts, por exemplo, é 4.8 volts na Suzuki, tá? Mas 5 volts, e aí ele começa a mandar lá. Se começou a acelerar um pouquinho, ele manda lá, vai, 1 volt para a central. A central entende isso como um pedido, tá? Opa, o cara começou a acelerar aqui, tá? Ele está em 2.000 giros, tá? 2.000 RPM, né? Ah, aí a central vai e manda para o peão, que é o bico injetor. O bico injetor recebe, opa, ó, o cara lá já está com 2.000 giros, você precisa mandar mais gasolina. Só a gasolina da marcha lenta não vai resolver. Aí o bico injetor manda um pouquinho mais, esse peão manda um pouquinho mais de gasolina para dentro do motor. Aí você abre mais o acelerador, abre mais o acelerador. Então esse cara vai pedindo, ó, o cara tá abrindo mais, está em 3.000 giros, dá para você mandar mais? Dá sim, peraí que eu vou mandar. Aí o cara vai lá, o biquinho vai lá e manda mais gasolina. Está em 5.000 giros, já está esgoelando o motor, certo? A unidade, esse carinha pede, ó, tá em 5.000 giros, o cara já está a mais de 150 por hora. O motor precisa de mais gasolina para andar, certo? Certo. Aí esse cara central vai lá e pede pro bico injetor, olha, manda mais, o cara está acelerando demais a moto. É isso, só isso. Só que aí tem um probleminha. No caso da Boulevard e as motos, diferente de carro, na parte de cima você tem umas borboletas que são para controlar o fluxo de ar, a entrada de ar que entra na TBI. Tá? Ao contrário dos carros, eles trabalham só com a borboleta de baixo, a maioria não tem a borboleta de cima. Tá? O controle do ar é feito ali direto pela borboleta mesmo. Tá? O sistema trabalha de uma forma diferente. Moto tem um controle ali do fluxo de ar, tá? Que entra por cima, pela borboleta de cima. Tá? Então, vamos lá. Você começou a acelerar igual eu expliquei para vocês agora há pouco. Ele pede uma alimentação, tá? Para a unidade manda para o bico injetor uma quantidade de combustível X, certo? Porém, você tem esse corpo de borboleta em cima para controlar a quantidade de ar que vai junto com o bico injetor. Ou seja, não existe fogo, tá? Simplificando, não existe fogo sem o seu alimento principal, oxigênio, tá? Porém, quando tem pouco combustível ali,
não precisa de tanto oxigênio. Aí essa borboleta de cima ela vai controlando, tá? Ele vai variando essa quantidade de ar que vai entrar, como se fosse um afogador, tá? Então vamos lá, você tem dois sensores e um STVA, que eu acabei de falar que fica preso um outro TPS. Quando esse carinha aqui pede para a unidade, tá, para mandar mais combustível, a unidade não vai pedir só para o bico ejetor, vai pedir para outros atuadores, como por exemplo o STVA, que também fica na lateral, um pouquinho acima desse aqui na Boulevard, tá? Um pouquinho acima. Aí você tem atuador de lenta e tudo mais, são atuadores também, tá? Mas aí ele vai e manda para o STVA para poder fornecer um pouco mais de oxigênio, porque o bico já recebeu a ordem que tem que mandar mais gasolina, certo? Mas só que a borboleta ela está um pouco fechada, então precisa se mandar mais oxigênio. O que o STVA faz? Aí entra uma ação eletromecânica, tá? O STVA é um motorzinho elétrico que vai fazer com que essa borboletinha abra um pouquinho. Aí a unidade precisa saber se o STVA e a quantidade de ar está entrando corretamente no motor, certo? Aí entra o segundo TPS que fica preso no STVA e no eixinho de borboleta de cima. Tá? Então se você tem moto, você vai ver que você tem um eixinho, um segundo eixinho na parte de cima. Tá? Aí esse eixinho, esse motor aqui elétrico, ele vai acionar esse eixinho. Então abrir um pouquinho mais o ar. Esse sensor de cima, tá? Esse TPS de cima, ele vai começar a pegar a variável do motorzinho aqui. Então o motorzinho mandou aqui uma ação mecânica, elétrica, certo? Mas mecânica, certo? E vai fazer a borboleta abrir um pouco. A borboleta está abrindo um pouco, o eixo aqui do TPS de cima começa a girar. Aqui é um potenciômetro. Ele manda um sinal também, que esse cara também é um sensor, é o carinha que pede. Ele manda um sinal para a unidade falando: olha, aqui está correndo tudo bem, tá? O capacho lá pediu gasolina. Eu aqui estou avisando você de que, do sensor de cima, estou avisando você aí na unidade que aqui está correndo tudo bem. Então aqui a borboleta abriu exatamente na posição e a quantidade de ar que entra para dentro do motor está correta. Quando esse carinha de cima falha, aí aparece o famigerado FI, tá? Que é o problema de TPS, por exemplo. Tá? Existem vários FIs, vários códigos de erro. Mas apresentou, não vou falar agora qual é o código, tá? Porque são várias motos, cada moto tem o seu código. Então apareceu lá o FI, você vai fazer o código de vai gerar o código de defeito da sua moto e vai ver lá. Ah, é o TPS, tá? Qual é o TPS? No caso da Boulevard, ela tem o TPS de baixo e o TPS de cima. Lembra que eu falei? Aí apareceu lá o erro, por quê? Porque o TPS de cima, por exemplo, deu pau. Tá? Então ele não consegue mais mandar o sinal. Então o TPS de baixo, ele manda o sinal para a unidade e fala: manda mais gasolina, tá? Mas eu preciso de ar também. Aí esse carinha, ela manda o sinal para o bico injetor para jogar gasolina, certo? Mas manda um sinal também para o STVA que está acoplado ao segundo TPS. Aí aquela borboleta começa a abrir. Aqui não recebe sinal, porque está com problema. Aí a unidade lá vai apresentar a falha, seu motor vai falhar, seu motor vai ter algum problema em baixa, em média ou alta, tá? Seu motor vai falhar e vai apresentar o erro FI. Mas quando aparece o FI para sensor de TPS, qual TPS você vai averiguar se está com problema? É o sensor que pede mais gasolina ou é o sensor que avisa que está tudo bem com o ar?